Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Hoje a gente vai transformar um portão que a gente pegou no ferro velho em algo como uma bela de uma porta da frente de segurança. Bom, eu vou dar para vocês todos os detalhes da nossa produção de hoje, ok? A começar pelo portão. Esse portão aqui, ele foi comprado num ferro velho, e quando você se aproxima dele, você entende exatamente o que eu estou falando. Olha aqui, ó, ele está muito detonado, está com muita marca de uso, de tempo, porque ele é realmente muito velho. Esse daqui é um portão que foi feito na época que os serralheiros ainda faziam coisa boa e não coisa descartável, ok? Esse portão aqui, ele é absolutamente bem construído e foi por isso que a gente decidiu usar ele aqui. Esses metalões aqui são daqueles bem grossos e a gente vai ter uma certa dificuldade para cortar. Mas ainda assim, é exatamente aquilo que você espera para uma porta da frente. E é isso que a gente quer transformar esse portão aqui. Tá vendo, ó? Ele vai ter uma estrutura que ele vai garantir que a porta da frente fique absolutamente maciça. Antes da gente instalar ele aqui, a gente já fez algumas coisas até para facilitar a nossa vida. Isso está nessas dobradiças do portão aqui, tá? Nos ganzos. Embora ele já tenha vindo com ganzos bem grossos, a gente levou no serralheiro e mandou ele refazer tudo e substituiu tudo por peças de aço 5160. Então o que você está vendo aqui, ó, é mola de caminhão, ok? Aqui por dentro a gente não fez absolutamente nada no portão, a gente está deixando ele com a montagem que ele tem e a gente vai manter essas grades todas aqui. Precisa limpar tudo, esmerilhar tudo, enfim. Isso aqui era um portão de garagem de uma casa que estava no ferro velho. Nós compramos 2 folhas desse portão, cada uma por R$120. E é com esses R$120 que a gente pretende fazer a nossa porta da frente, ok? Segunda dica bem interessante para vocês. Esse projeto todo ele vai ser feito totalmente off-grid, usando as nossas baterias solares aqui. Tá? A gente vai ligar todas as ferramentas direto na bateria solar. Durante a construção da nossa porta super reforçada, você vai ver uma série de ferramentas. Essas ferramentas todas você encontra na loja do mecânico. E não pense que é só isso não. Você também vai ter um cupom especial aqui do Guia do Sobrevivente que vai deixar tudo aquilo ainda mais barato para você. O link está aqui embaixo na descrição e não perca seu tempo porque lá tem promoções ótimas. E lembre-se sempre, quanto mais você investir em ferramentas, em sustentabilidade, mais baratos ficam projetos especiais como esse que a gente está fazendo aqui para mostrar para vocês. Beleza? Então segue o link aí embaixo e bora para o final do vídeo.
Tá vendo a gente passar? Não é uma tinta comum. Isso aqui é, na verdade, Raposa? Batida de pedra. Batida de pedra. Batida de pedra é uma tinta especial extremamente resistente, tá? Que ela serve literalmente para passar dentro de para-choque de carro e segurar a bronca. Só que a gente descobriu uma coisa muito legal sobre ela. Se você aplicar ela no seu portão, você vai segurar um dos piores inimigos de todos os portões que já existiram até hoje. Até portão de bunker perde para esse inimigo. Sabe o que é? Xixi de cachorro. Você tem cachorro? Teu portão tá todo zoado por causa de xixi de cachorro? Passa a batida de pedra que você resolve o problema. Olha pra cá, dá um sorrisinho.
Acho que vai ficar bonitinha. Bonitinha não. Tem que ser uma porta anti-cracudo, entendeu? Mas ela pode ainda ser bonitinha. Ah, pode. Mas o interessante é que ela fique anti-cracudo e depois bonitinha. Isso aqui, ó, é algo que é totalmente inútil. Ou não, depende do tanto de brutalidade que você quer colocar no seu projeto, tá? São essas peças aqui, ó. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma arruela para ser usada em projetos de carpintaria para você prender telhados, tá? Então, é uma peçona de aço que a gente está instalando aqui na porta. Sei lá, mais uma porta de castelo. Eu não sei se eu gostei mais assim ou assim. Aqui no guia você não vai ver projetos para aparecer ou coisa inútil. Você vai ver coisas que realmente funcionam e que nós testamos. Nós estamos fazendo isso daqui porque é necessário nos tempos que nós vivemos, onde a violência está aflorando. E quando você tem bandidos no poder, controlando a nação, você pode ter certeza que vai ter uma festa acontecendo nas ruas com todo tipo de coisa ruim, achando que pode fazer tudo o que eles querem. E ainda por cima com o apoio de muita gente que vai julgar essas pessoas como vítimas da sociedade. A nossa meta aqui é fazer projetos que as vítimas da sociedade fiquem para fora ou que tenham um trabalho imenso para poder quebrar e para poder... Não esquece de compartilhar esse vídeo e mandar para todo mundo, porque a sensação de insegurança está enorme e as pessoas não estão sabendo o que fazer para reforçar suas casas. Nós, sobrevivencialistas, temos esse papel de fazer a informação chegar mais longe para o maior número de pessoas possíveis. E você, que está chegando aqui agora, que recebeu esse vídeo, se inscreve, porque você aqui no canal aprende várias coisas que vão tornar a sua vida mais seguras em tempos difíceis. Valeu? Eu sou o Batata, guia de sobrevivente. A gente se vê no próximo. Até mais. A nossa meta era fazer um portão que fosse extremamente resistente. Um portão que não caísse em 10 minutos. O título desse vídeo original ia se chamar Portão de 10 minutos. Porque ele demoraria no mínimo 10 minutos para cair. Isso se um cara chegasse totalmente preparado para derrubar. Porque na mão, um portão, uma porta dessa, não cai. A ideia é você ter uma porta da frente bastante eficiente. Só que, na brincadeira, na piada, nós fizemos uma postagem no Instagram e nós colocamos como portão anti-cracudo. E foi aí que as portas do inferno se abriram. Só para deixar bem claro, a gente não foi postar isso em lugar nenhum. Foi postado nas nossas mídias por nós mesmos, ok? Colocamos lá, portão anti-cracudo. E logo na sequência já veio um textão gigante do senhor Antônio Carlos, que foi comentado por muitas outras pessoas, mais ou menos seguindo a mesma linha. Ana, a dona Cláudia, o José APOSP, perfil esquerda não sei das quantas, e aí começou a entrar um monte de gente lá, descendo o pau no que eu falei, naquele textinho curtinho lá no Instagram, ok? O seu Antônio, por exemplo, ele fez um texto extremamente lacrador. Eu não vou ler aqui na íntegra para vocês, mas ele falava alguma coisa como o seguinte, que aquele que nós chamamos de cracudo, na verdade, é uma vítima, como, por exemplo, o filho dele. O filho dele foi um cara que era uma pessoa normal, e então ele se viciou. Hoje ele vive numa Cracolândia em São Paulo, e lá na Cracolândia ele é obrigado a fazer várias coisas para poder contornar o vício dele.
ok? Então, eu vi isso tudo e tentei responder, tentei argumentar, e parece que quando eu tentei argumentar, piorou tudo. Então, eu vou dar um exemplo para o seu Antônio Carlos e para todas as pessoas que comentaram lá, de como a gente pensa aqui no Guia do Sobrevivente, ok? Eu vou começar com alguns exemplos básicos, e vocês que estão assistindo, por favor, coloca seu like, coloca seu comentário também, que eu quero saber como você pensa, e depois você vai e assiste o conteúdo de como fazer uma porta extremamente fortificada. Esse é um conteúdo que a gente está fazendo para ter literalmente uma segurança para que você possa ficar tranquilo, pelo menos dentro da sua casa. Okay? Então vamos lá, eu vou começar com o caso do Renan. O Renan, lá pela meia-noite, decidiu fechar a casa dele e deitar para dormir. Só que ele acordou meio bruscamente, ouvindo um cenário de guerra dentro da casa dele, mas ele não conseguia se mexer, ele não conseguia entender nada. Pessoas invadiram a casa dele, cerca de 6 pessoas invadiram a casa dele e pegaram o senhor Renan dormindo. Automaticamente, com um pedaço de caibro, eles começaram a bater no senhor Renan. A mulher dele começou a fazer um escândalo e o Renan literalmente apagou. Quando ele voltou a si, todo ensanguentado e todo quebrado, na cama dele, dentro da casa dele, ele descobriu pela esposa que 6 viciados invadiram a casa dele, estouraram as janelas, estouraram as portas, e o filho dele, ele tem um filho e uma filha de 15 anos, o filho dele de 7 anos só não foi estuprado porque o drogado, o nóia, o cracudo broxou. Os viciados passaram pela porta da casa dele como se fosse de papel. Ele sequer acordou. A casa dele foi arrombada com uma chave de fenda. Além de toda a violência que eles cometeram, eles também fizeram uma limpa e levaram quase tudo que tinha na casa dele. O que eles não conseguiram levar, eles quebraram, que foi o caso, por exemplo, de televisão, geladeira e tudo mais. A ação toda durou algumas horas, onde o nosso seguidor aqui do canal ficou totalmente apagado por conta de pauladas que ele recebeu na cabeça. Essa aqui é a Dona Magda, ela tem 73 anos e ela mora no Espírito Santo. Ela conheceu o Guia do Sobrevivente justamente vendo um vídeo como esse aqui, ensinando como faz a porta ficar muito mais reforçada. E sabe por que ela entrou nesse vídeo? Porque há alguns anos atrás, ela teve uma invasão na casa dela, também de viciados que tentaram roubar tudo que tinha lá dentro. Eles começaram quebrando a porta da frente e automaticamente destruíram a casa dela. Ela teve que ficar sentada numa cadeira, depois de levar um monte de tapa, vendo os viciados fazendo fila e pilhando tudo que tinha na casa dela. Não foi um nem dois, foram vários. Ela também foi completamente surpreendida com uma pesada na porta e a porta literalmente não aguentou. Esse é sempre o primeiro contato de qualquer viciado. Viciados, cracudos, eles, pequenos bandidos, ladrão de galinha, eles não vão andar com equipamentos elaborados, serras hidráulicas, esmeril sem fio, não, nada disso. Eles vão entrar com chave de fenda, pé de cabra, com ferramentas que eles acham no quintal, entendeu? E assim eles arrombam a porta. E foi isso que aconteceu com a Dona Magda. A casa dela não tinha lá uma segurança, o muro era baixo, eles entraram, chutaram a porta, limparam a casa dela. Gabriel S., lá de Pinheiros, em São Paulo. Ele estava sentado no sofá no domingão à noite, assistindo a Netflix dele, quando a porta foi arrombada e 4 caras entraram na casa dele. Eles ficaram reféns por algumas horas. O cara não teve a mínima chance de reagir, de chamar a polícia, de fazer nada. A mulher, os filhos foram amarrados, colocados dentro do banheiro, enquanto os caras limparam a casa dele de caminhonete. Isso, colocaram uma caminhonete na garagem e tiraram tudo o que tinha dentro. O filho do Pedro, de 14 anos, estava de boa dentro de casa, com a casa fechada, todo certinho, quando um viciado pulou o muro da casa, foi até onde ele estava, esfaqueou o garoto, chutou a porta, esfaqueou o garoto de novo, pegou uma ou duas coisas ali e fugiu. De todos esses casos que eu estou contando para você, nenhum dos cracudos viciados foram pegos ou foram levados à justiça. Esses foram só alguns casos que eu trouxe aqui, que a gente recebe nas nossas mídias sociais. Alguns acontecem aqui nos comentários dos nossos vídeos. E, para deixar isso muito claro, eu estou cagando e andando para a opinião do seu Antônio Carlos, o mimimi lacrador dele, mostrando
como o filhinho dele é uma vítima da sociedade que faz o que faz porque está drogado, porque alguém viciou o menino, como se alguém tivesse ido e colocado droga na boca dele. Então é o seguinte, a nossa preocupação no canal não é com o cracudo, ou com a vítima, ou com a lacração desses professores e outras pessoas que estão entrando nessas conversas de Instagram. A nossa preocupação aqui é com os nossos filhos, é com os filhos dos nossos seguidores, pessoas que têm o direito de ter as suas casas seguras. Então, não adianta você ficar de mimimi, lacração, tentando justificar a ação de drogados que entram para prejudicar famílias que trabalham, que vivem bem e que seguem a lei, porque aqui não cola. E quanto mais informação eu puder trazer que vai deixar essas famílias seguras, é isso que eu vou fazer, porque eu sou um sobrevivencialista. E é isso que sobrevivencialismo faz. Sobrevivencialismo traz informações reais para você ir lá e melhorar a sua vida, tornar a sua vida mais segura. Seja com estoque de alimentos, seja com projetos como esse, que pegam um puta de um portão antigo de ferro velho e transformam ele numa baita de uma porta de segurança que cracudo nenhum consegue derrubar com um chute. E é por isso que vocês vão ver o título desse vídeo dessa forma, sem nenhum tipo de lacração, mimimi ou empatia por esses caras que estão cagando e andando para as leis, que estão cagando e andando para famílias de bem e que a única coisa que querem é conseguir comprar a droguinha diária deles, independente da merda que eles façam na sociedade. Da mesma forma que você se preocupa com os sentimentos do seu filho que vai ler isso, eu também estou preocupado com os sentimentos dos meus filhos que podem ser esfaqueados pelo seu filho viciado que vem aqui roubar as coisas da minha casa. Então, portão fodão para vocês aí. Até mais.